Queridos, abra sua Bíblia comigo, lá em Josué, livro de Josué, capítulo 3, por favor. Josué, capítulo 3. Esse texto que nós vamos ler, ele tem um contexto, e você já conhece. Israel estava chegando, ou chegou agora, terminando a travessia do deserto, chegou de frente do Jordão, e ele teria que atravessar o Jordão e passar para o outro lado da margem para alcançar a terra prometida. E Moisés havia morrido, o grande líder que caminhara com eles durante 40 anos havia morrido. E agora Josué herdara a responsabilidade de entrar com o povo na terra. E essa história relata exatamente aquilo que Deus havia falado para Josué no capítulo 1, no capítulo 2. E agora o Senhor começa a manifestar a sua glória, e o povo precisa atravessar para o outro lado, para depois chegar em Jericó e começar a tomar posse da terra prometida. E esse é o grande desafio, atravessar para o outro lado do Jordão. Esse capítulo vai exatamente narrar, o capítulo 2, o capítulo 3 e o 4, sobre essa travessia. Mas há algo muito interessante nesse capítulo que eu quero compartilhar com você, algo que Deus falou ao meu coração. Vamos lá então? Eu vou ler apenas do versículo 1 ao versículo 6, mas eu sei que você pode ler durante a semana o capítulo todo e também o capítulo 4 em casa para acompanhar melhor o que nós vamos falar. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale de Abel-Sitim, das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por este caminho. Conservai, contudo, entre vós e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuideis para não vos aproximar dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor meu Deus, engrandecer Teu nome. Nós queremos agora glorificar o Teu nome por esta palavra e pelo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Pai, eu quero pedir ao Senhor que acampe os Teus anjos neste lugar. Quero pedir ao Senhor que acampe os Teus anjos lá onde estão as nossas crianças, lá fora onde estão os nossos amados, cuidando dos bens dos Teus filhos, Senhor. Acampe os Teus anjos aqui conosco, Papai, e que todo este arraial esteja coberto por anjos do Senhor, que sob Tua ordem guardam este lugar. Pai, nós agora, Senhor meu Deus, declaramos que toda e qualquer intenção do inimigo seja frustrada, anulada e tornado sem efeito, em nome de Jesus Cristo. Abre a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra. Escreve com o Teu dedo no nosso coração e no nosso espírito a Tua revelação nesta noite, em nome de Jesus. Salve, cure, liberte, Senhor. Faz o que só o Senhor sabe fazer, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Põe a mão na sua cabeça e a outra mão no seu coração. Fala bem alto assim: Senhor meu Deus, abra a minha mente e o meu coração para entender a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém? Amém.
Amém. O amanhã começa hoje. Todo amanhã de alguém começa sempre antes. E a gente precisa entender isso, porque é muito importante para nós. Israel passara 40 anos no deserto, e durante a travessia viu muitas coisas acontecerem, mas muitas coisas mesmo. Israel sofreu várias crises. Israel viu líderes se rebelarem e outros também se rebelarem junto com seus líderes. Israel viu líderes e pessoas serem consumidos pelo fogo, pela terra, por serpentes e por tantas outras coisas. Mas também Israel viu maravilhas, sinais. Israel viu a nuvem acompanhando ele durante o dia, o fogo do Senhor aquecendo o arraial durante a noite. Os sinais da presença de Deus ia com eles. Coisas tremendas e sobrenaturais, extraordinárias como curas, provisões maravilhosas. Viram Deus prover e preservar o povo durante 40 anos. Maná, água, codornizes, roupas que não envelheciam, que não ficavam suadas, sandálias que não envelheciam no meio do deserto. Israel não empobreceu durante os 40 anos que viveu debaixo do cuidado de Deus, durante o seu tempo de peregrinação. Viu toda uma geração desaparecer no deserto e apenas Josué e Calebe, junto com a nova geração que nascera no deserto, que nasceu no deserto, agora vai entrar na terra da promessa, atravessar o Jordão. Uma nova fase se abre para eles, como muitas vezes na nossa vida, são novas fases que se abrem. Um novo ano que começa é uma nova fase, um emprego novo que chega é uma nova fase, um novo dia, quando nós acordamos, é uma nova fase, é um novo de Deus, que a gente precisa aprender a ler, entender o que é que Deus está falando para nós em cada momento da nossa vida. Agora a promessa está mais próxima do que eles imaginavam. E eles devem entrar, tomar posse e viver nela. Mas a luta continua. A luta sempre vai continuar. Porque tudo, de fato, é possível ao que crê. Mas nem tudo é fácil para o que crê. Tudo é possível ao que crê. Mas nem tudo é fácil para aquele que crê. Às margens da terra prometida, agora a batalha a ser travada é outra. Agora a batalha não é pela sobrevivência somente, não é como no deserto foi. Agora a batalha é para conquistar a terra, para tirar os povos que ali estavam e tomar posse de uma terra que Deus havia prometido aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eles andaram por aquela terra, pisaram naquela terra, demarcaram aquela terra. Deus prometera e Deus agora tira eles do Egito para colocá-los na terra que mana leite e mel. Os desafios não são pequenos. Como eu acredito que os seus desafios diários também não são pequenos. Os nossos desafios diários não são pequenos. Não é? Quando nós queremos de fato coisas novas, novos desafios, e às vezes mais acirrados do que outros, ou do que nós tivemos anteriormente, a cada fase que nós passamos, não vem somente as coisas boas, mas as coisas não tão boas também. Você não consegue comer uma fruta sem descascá-la. Você pode até comer com a casca. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus está com eles. E a promessa vai ser cumprida. Deus continuará com eles, porém, algumas coisas mudam. E é isso que muitos de nós precisamos entender, que há algumas mudanças na nossa vida, o nível também muda, ou seja, para baixo ou para cima, mas fato é que a toda mudança que nós enfrentamos,
nós não permanecemos no mesmo nível em que estávamos. Esse nível muda, esse nível é alterado. Alguns, infelizmente, passam por uma mudança e o nível deles cai. Outros passam por mudanças e o nível sobe. Mas nunca ninguém que passa por uma fase de mudança permanece no mesmo nível. Porque se você permanecer no mesmo nível e na mesma condição, por que você mudou de nível? Não tinha necessidade. A gente precisa entender isso. E por que quando a gente muda de nível para baixo, é porque a gente não foi capaz de mudar de nível para cima. E a gente precisa entender isso. Sabe, essas mudanças que Deus promove para nós, ela tem que ser ascendente, não descendente. Mas se a gente não acordar para o que Deus quer falar conosco, ou o que Deus quer revelar para nós, nós perdemos oportunidades. Nós sempre estamos indo para frente. Nós sempre estamos avançando. E Deus sempre está conosco, mas nem sempre nós estamos com Ele. Antes eles lutavam, como eu falei, para sobreviver. Agora, para sobreviver, conquistar e se estabelecer na terra da promessa. Israel caminhou 40 anos por isso. Israel esperou durante 40 anos por isso. Israel enfrentou o calor escaldante do deserto, o frio terrível também do deserto. Ele enfrentou tantas coisas para chegar ali. Eles estão diante de algo que há 40 anos atrás era o amanhã. E o amanhã parece que agora é presente. Chegou. E Deus, durante esses 40 anos, descartou, tirou aqueles que não acreditaram. Mas deixou uma nova geração e apenas 2 que se prepararam e acreditaram para entrar na terra prometida. Mas, como eu falei, o nosso amanhã começa hoje. Israel irá por um caminho que ele não conhece e terá de se preparar para ver aquilo que Deus quer fazer. E nesse processo, que nem sempre é fácil, Deus pede a eles algo muito importante. Deus pede a eles santificação. É por isso que o versículo 5, Israel, ou melhor, Josué, dá a eles uma orientação: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, porque amanhã vocês vão ver coisas tremendas acontecer. Vocês vão ver o que vocês nunca viram. Vocês vão vivenciar o que nunca vivenciaram até aqui. O que é a santificação, pastor? Qual é a importância da santificação? Sabe, amados, há algo que nós precisamos entender e que hoje parece que não é mais pregado no meio do povo de Deus: a necessidade e a importância da santificação. Dá a impressão de que a igreja ou ela estagnou em um nível ou ela desceu de nível, mas ela não consegue mais experimentar aquilo que Deus tem para ela, porque ela não está preparada ou não está se preparando para viver o que Deus tem. E eu falo de uma igreja de forma geral. Óbvio que há um ou outro, uma igreja ou outra que está vivendo aquilo que Deus tem para ela. E eu creio que nós estamos vivendo isso, amém? Mas a gente precisa entender que a santificação é uma pergunta que nós precisamos fazer. E por que Deus pediu para Israel a santificação quando Josué diz isso ao povo: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Porque a importância da santificação para mim e para você, que estamos em busca da promessa, estamos caminhando para a promessa, estamos caminhando para habitar com o Senhor na glória, para viver eternamente com Ele. Existe uma promessa e ela está lá no amanhã, e Ele pede para mim e para você a santidade. A santidade não é algo que deva ser esquecido por mim e por você. Santificação ou santidade
tem a ver com ser separado, tem a ver com estar pronto para dar a Deus o direito sobre mim, entender que eu sou propriedade dele, e me santificar é me aproximar dele, é viver com intimidade, é entender o propósito que ele tem para a minha vida, é me afastar das coisas que ele não gosta e me aproximar daquilo que ele gosta. O que a santificação tem a ver com o nosso amanhã e com a promessa? Por que Deus pediu e Josué falou para o povo se santificar? Porque santificação gera confiança em Deus para irmos além do que nós já fomos. Sabe, amado, muitas pessoas, elas não mudam de níveis. Elas vão até um lugar e elas estagnam, elas param, elas paralisam, elas não avançam, porque elas entendem, elas não entendem, melhor dizendo, que é a santificação que nos empurra, que nos impulsiona para viver e experimentar o novo que Deus tem para nós, aquilo que ainda não foi revelado, aquilo que ainda não experimentamos, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos estar preparados para ver as maravilhas de Deus, os sinais de Deus. E a santificação gera confiança para eu ouvir e me lançar naquilo que Deus tem para mim. Não viver com uma vida de incredulidade, de dúvida, ou viver na mesmice, mas muito pelo contrário, quanto mais santo, mais íntimo, mais próximo, os desafios vêm e eu me levanto e avanço, porque eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso. A santidade gera confiança, porque a santidade gera conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais segurança naquele que eu conheço, ou menos segurança naquele que eu conheço. Mas no caso de Deus, quanto mais eu conheço. O Senhor disse ao seu povo: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo sofre porque não entende o meu propósito na vida deles. A santificação gera confiança. Jeremias, ali no capítulo 17, versos 7 e 8, diz: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, em Deus, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Óbvio que ele está dizendo, uma árvore não fica ansiosa. Árvore, a gente sabe que ela não tem ansiedade, mas ele está falando, aquele que confia em Deus é como uma árvore plantado junto ao ribeiro das águas. A santidade me faz entender, amados, que essa confiança em Deus vai me levar além do que eu já fui, vai me fazer conquistar mais do que eu já conquistei, vai me levar a ser em Deus muito mais do que eu sou, porque Deus tem um propósito e eu vou conhecendo esse propósito. Quanto mais eu me separo das coisas do mundo e me achego às coisas do Senhor, quanto mais eu me afasto das coisas da terra e tiro meu coração daqui, mais eu ligo o meu coração ao céu, ao Senhor, e não importa o vento, a tempestade. Muitas pessoas estão temerosas com o que está acontecendo com o mundo. Será que nós estamos próximos da terceira guerra mundial? Será que vai acontecer alguma catástrofe no mundo? Então, o que está acontecendo agora com esse ninho que não cresce nunca, mas cada vez vem mais forte? Ventos que vêm destruindo tudo, que vêm matando gente. Mas nós estamos num mundo caído. A natureza cobra o que o homem faz. A natureza sempre cobrou isso. Se existe uma coisa que a natureza não esquece, é a conta da dívida que os homens têm com ela. Não tem problema. Você quer desmatar, desmate. Você quer fazer absurdos, faça. Você quer fazer o que você está fazendo, faça. Você quer progresso a qualquer preço, busque o progresso, mas pague a conta. Porque a natureza cobra.
para ela a gente não fica devendo. Porque tudo na vida tem um limite. E a gente às vezes não entende. E o que a igreja está fazendo no meio de tudo isso? Com medo, insegura, temerosa, porque não tem buscado a santificação e a intimidade com o Senhor. Por isso teme. A Bíblia diz que nós não devemos temer o que possa nos fazer o homem. Ah, pastor, mas eu tenho medo de morrer. Sinceramente, eu creio que todo mundo tem medo de morrer, porque se até Jesus teve, por que a gente não tem medo de morrer? Mas é uma coisa que com medo ou sem medo, você vai morrer. Ah, pastor, eu prefiro esperar o arrebatamento, mas você vai morrer. Pastor, mas se eu for arrebatado, eu não vou morrer. Quem disse? Esse corpo não vai herdar a glória de Deus. Então, você vai morrer. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Você vai morrer. Mas qual é a palavra de esperança? Você tem Jesus? Fale, eu tenho. Quem tem Jesus aqui? Então a palavra é, você vai ressuscitar. Amém? 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 Ei! Então a gente não tem por que temer a morte, embora tema, porque nós temos uma promessa de ressurreição. A santidade me aproxima do Senhor, a santidade me leva a ter confiança nesse Deus para que eu avance independente da velocidade do vento que vem contra mim. Se o vento vem, eu simplesmente reajeito a vela, reajusto a vela, eu ajusto, melhor dizendo, essa vela e sigo em frente. Mas o Senhor disse, vocês precisam se santificar, porque amanhã eu vou fazer coisas grandes no meio de vocês. Porque será que Deus estava mostrando para essas pessoas, para essa geração, pedindo para eles se santificarem? Sabe, amados, há uma outra coisa que a santidade faz, e eu quero que vocês entendam isso. Ela mostra que o impossível é possível para Deus, mas também é possível para os que estão nele, para os que estão em Deus. A santificação, ela me mostra que existem coisas assim que são impossíveis para mim, mas elas são possíveis para Deus. Mas eu estou com o Senhor, e se elas são possíveis para Ele, então elas são possíveis também para mim, porque Deus está em mim. A santidade me leva à proximidade dEle, à intimidade com Ele. Eu não tenho por que temer o impossível, porque eu sei que é possível nele. Israel não tinha que ter medo, e essa geração, amados, que estava agora para atravessar, com exceção de Josué e Caleb, ninguém, absolutamente ninguém ali viu o Mar Vermelho se abrir. Eles não sabiam que o Mar Vermelho, eles apenas conheciam a história do Mar Vermelho, porque eles nasceram no deserto. Toda a geração que veio do Egito morrera no deserto, com exceção de Josué e Caleb. O que eles sabiam sobre o Mar Vermelho era apenas uma história, era apenas uma memória que os seus antepassados, os seus pais, os seus avós contaram para eles durante esse período. Nós atravessamos pelo meio do mar, mas eles não viram essa história. O Senhor agora diz, olha, eu quero que vocês se santifiquem, porque vocês vão ver o que vocês ainda não viram, com exceção de Josué e Caleb. Ninguém ainda viu o mar se abrir, e não viu o Jordão se abrir. Vocês vão ver coisas tremendas, eu vou mostrar coisas, e você precisa estar preparado para ver. Eu falei hoje de manhã, que no velório do nosso querido irmão Joel, eu disse que nós não estamos preparados para ver um morto ressuscitar. Eu disse lá no velório, eu falei assim, se Joel levanta desse caixão agora, e ele fala, oi pessoal, glória a Deus, morria quase todo mundo ali. Porque ninguém está preparado para ver as maravilhas de Deus. Meu amigo, às vezes a gente vê YouTube de brincadeira de pessoas fingindo que estão mortos, e eles saem do caixão e levantam, vai gente caindo para todo lado, levantando porta, derrubando. Nós não estamos preparados para ver os sinais de Deus.
Desculpe, a santificação ela me prepara para ver o que é possível em Deus, mas impossível para mim. Mas as pessoas não percebem isso. Por isso o Senhor diz: vocês vão ver coisas tremendas, e se vocês não estiverem preparados, o pecado vai impedir de vocês verem, de vocês enxergarem, e eu não vou poder agir na vida de vocês. Santificai-vos. O impossível, amado, é para mim, mas em Deus tudo é possível ao que crê. A minha estar ao lado do Senhor, caminhar com o Senhor, faz com que isso leve a mim as possibilidades de ver aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não consigo. Eu falei hoje de manhã que, imagine, você quer construir a sua casa, você compra todo o seu material, você tem lá o bloco, tem o cimento, tem os ferros, você tem a madeira, você tem a telha, você tem tudo pronto lá, mas você não sabe construir. Mas você lembra que você tem um amigo que é pedreiro, e você tem muita intimidade com esse amigo, você caminha com ele. Então você chega para ele e fala assim: amigo, eu comprei todo o material, mas eu não tenho dinheiro para construir a minha casa. Então ele diz para você assim: cara, eu também tenho outros amigos, fica tranquilo, a gente vai reunir, nós vamos fazer um mutirão aqui, e nós vamos construir a sua casa. E algo tremendo vai acontecer. De repente ele vê a casa dele sendo construída. Ele não sabia fazer, era impossível para ele levantar a casa. Ele não tinha condições de levantar aquela casa, porque ele não sabia fazer isso. Mas ele tinha intimidade, ele tinha um amigo, ele tinha alguém que sabia fazer, e através desse amigo que sabia fazer, a casa dele estava construída. Eu não consigo fazer coisas, mas a minha intimidade com Deus faz com que eu viva, porque o meu Deus faz, o meu Deus acontece. O nosso Deus é Deus de coisas grandes e tremendas. Por isso que é impossível para mim, é possível para Ele, nele é possível para você. Mas é a intimidade que me faz entender isso, e até aceitar as impossibilidades, muitas vezes fora do plano de Deus. Mas se eu não vivo isso, se eu não tenho essa santidade, como é que Deus pode me usar? Como é que Deus pode manifestar a glória dele na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, na minha empresa? Se eu quero levar na força do meu braço, se eu quero levar na minha capacidade intelectual, se eu não sou uma pessoa de dobrar joelho, de orar, de mover o céu sobre a minha casa, sobre a minha família, como é que eu vou atravessar os rios que se colocam na minha frente? Como é que eu vou saltar a muralha? O salmista diz: com o Senhor eu salto muralhas, eu pulo por cima dos montes. Com o Senhor eu sou como a corça. Sabe, a gente precisa voltar a sonhar nas possibilidades que Deus faz. E o que eu estou falando para você não é força nem poder de atração, é força e poder de intimidade com o Senhor. Eu não estou falando de mentalização, eu estou falando de relacionamento vertical com o Deus da vida, com o Deus que nós precisamos conhecer e saber quem Ele é na nossa vida. Israel tinha um desafio, tinha o rio, e o Jordão estava na época da cheia, ele transbordava dos dois lados. Era quase que impossível uma travessia de centenas e milhares de pessoas. Eles tinham que atravessar um rio que estava transbordando, porque era a época da cheia. Como é que ele faz isso? Mas o Senhor disse para eles: manda esse povo se santificar, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio deles. Josué capítulo 3, verso 10 e 11 diz assim: e completou: nisto vocês vão reconhecer, ou reconhecereis, que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. A arca vai à frente. A arca vai mostrar para vocês a direção,
o caminho que vocês devem ir, por onde vocês devem passar. A arca vai abrir, a palavra de Deus abre caminhos, a palavra de Deus abre possibilidades, a palavra de Deus move céus e terra. A palavra de Deus, amado, nos leva ao poder profético, de profetizar aquilo que Deus tem para a nossa vida, de trazer à existência aquilo que nós achamos como impossível. Deus tem planos para a nossa vida, e Jeremias já declarou, e o Senhor disse para o povo ali no cativeiro: eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, pensamento de paz e não de mal, para dar a cada um de vocês o que vocês desejam, o que vocês almejam, o que vocês sonham. Sabe, às vezes nós vemos a nossa família ir por água abaixo e a gente não entende. Satanás cirandando as nossas famílias, a nossa casa, cirandando o nosso casamento, cirandando nossas empresas, e a gente não entende. Eu não estou falando de situações que às vezes se levantam e de fato a gente vive uma verdadeira assolação. Mas quando você enfrenta uma luta, um requisito básico de que essa luta, ela tem um quê de Deus, é a paz. Mas quando você perde a paz no meio da tua luta, ou você não está em Deus, ou Deus não está nessa luta. Tem pessoas que por muito pouco perdem a paz, que por muito pouco procuram subterfúgios, a primeira porta, a primeira saída, não suportam enfrentar os reveses, não entendem o plano de Deus. Deus fez os homens e aquela nação andar durante 40 anos. Será que Deus não tinha poder para arrancar aquele povo da terra prometida, e eles chegarem e falarem assim: olha, a terra prometida está perfeita, está aqui. Já tirei os hititas, os ferezeus, os girgazeus, os heveus, os cananeus, os amorreus. Não tem mais ninguém aqui. A terra de vocês está limpinha. Inclusive mandei fazer uma faxina. Tirei os animais ferozes da terra. Está tudo aqui para vocês. Fiquem tranquilos, eu preparei tudo para vocês. É isso que nós queremos. Mas o Senhor é esperto. Ele disse: a terra está lá. Vá lá e conquiste. Ele disse isso para Josué, quando estava cercado pelos inimigos. Ele disse isso para ele: o que você está fazendo? Eu estou aqui malhando o trigo para guardar, porque os nossos inimigos, quando a gente planta, eles vêm e destroem tudo, e nós estamos meio que escravos, vassalos deles, oprimidos por ele. Vai lá e liberta o seu povo. Senhor, eu vou libertar o povo, Senhor. Eu sou o mais pequeno da minha família, a minha família é mais pequena da tribo de Israel. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Vai nessa tua força e eu serei contigo. Vá nessa tua força e eu serei contigo. Amados, a minha relação com Deus é uma parceria. A sua relação com Deus é uma parceria. A passividade para o povo de Deus não serve. A passividade para o filho de Deus não serve. Para a filha de Deus não serve. A gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. Se nós não provocarmos a ação ou o mover de Deus contra ou a favor das nossas vidas, é porque nós estamos bem assim. Por que a gente vai fazer alguma coisa? Por que Deus irá fazer alguma coisa? Se você se conforma com a sua situação, ok. Divirta-se e aproveite o máximo que você tem dessa situação. Mas se você acredita num Deus que tem um plano na sua vida, e que tem salvação para você e para sua casa, e que tem coisas melhores para você, então acredite. Mas o melhor de Deus, embora Isaías profetizasse isso, sabe, às vezes nós cantamos, há um louvor que a gente canta assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Quem já cantou essa música? Eu já cantei. Quem já cantou? Não precisa ter medo do pecado não, pode levantar a mão. Quem já cantou? Quem já cantou essa música? Fala para a pessoa: qual é o melhor de Deus além de Jesus Cristo? Ei, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus você já tem.
O melhor de Deus é Jesus Cristo na sua vida e na minha vida. E porque nós temos o melhor, coisas maiores, não do que Jesus, coisas grandes nós podemos viver. E é por isso que o Senhor disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas o melhor dessa terra nem sempre está na minha ótica. Mas eu preciso entender que o melhor de Deus já veio, e o melhor de Deus vai voltar para me buscar. O melhor de Deus já morreu por mim naquela cruz. O melhor de Deus já ressuscitou. O melhor de Deus ainda está em mim. Ou melhor está em mim, que é o Espírito de Deus. Então o que eu quero? E cantar: o melhor de Deus ainda está por vir. Pastor, isso aí é heresia? Não. É porque eu sei que em Jesus eu sempre vou viver coisas melhores e maiores a cada dia. Amém ou não amém? Eu sei que toda música tem um cunho poético nela. A gente não pode radicalizar. Mas a gente precisa entender que o melhor de Deus talvez seja aquilo que você ainda não viveu e você quer viver. Eu quero viver o melhor de Deus daquilo que eu já vivi até aqui. Eu sei que tem coisas melhores e maiores para mim, mas sem a santificação eu não vou viver. Sem tomar posse daquilo que Deus tem para mim, amado, sem eu acreditar que aquilo que é impossível para mim é possível para o Senhor, eu não vou viver. O anjo do Senhor disse para Maria lá em Lucas 1:37, ela não era casada. Ela era apenas noiva de José. Ela não havia tido relação com homem nenhum. E o Espírito Santo diz para ela, o anjo do Senhor diz para ela que o Espírito daria a ela a capacidade de gerar um filho. E ela então colocou algumas dúvidas no seu coração, mas o Senhor disse: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Espera aí, pastor, eu não estou entendendo. Deus está falando isso para uma mulher que não tinha tido relação com homem nenhum, que não era casada, íntegra, uma mulher temente a Deus. Você vai ser mãe do Salvador da humanidade, o homem Jesus Cristo. Mas Senhor, eu nunca tive homem nenhum, eu nunca tive relação com homem nenhum. Fique tranquila, Maria. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Sabe, quando eu olho para isso, eu paro para pensar nisso, eu fico a me perguntar: meu Deus, o que o Senhor quer que nós vivamos que nós ainda não vivemos? O que o Senhor quer que nós experimentemos que ainda nós não experimentamos? Mas a nossa santificação impede o Senhor de agir. A falta da santificação, a falta da intimidade com Ele nos impede de ver. E às vezes a gente se perde no meio do caminho. Mas a santificação, amados, ela tem uma outra característica, ela nos mantém focado no GPS. O que é GPS? Está embaixo aí, ó. Guiados pelo Espírito Santo. A santificação nos faz andar debaixo dessa direção. Josué 3 e 4, lemos o seguinte. Josué 3 e 4. E ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passaste por este caminho. Conservai contudo entre vós e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuideis para não vos aproximar dela. Que coisa tremenda, ele está dizendo: olha, a arca vai à frente, 900 metros, vocês vão olhar para a arca e vocês vão seguir. A arca, meus amados, era a presença de Deus. A arca era o que abriu o caminho, o que iluminava o caminho, o que preparava a terra, o que dava a eles a direção. E os sacerdotes iam levando a arca e diz: vocês mantenham uma distância de 900 metros, olhem para a arca e sigam, porque por este caminho vocês nunca passaram antes.
vocês nunca passaram por aqui, vocês nunca atravessaram o Jordão, vocês vão entrar numa terra onde vocês nunca estiveram antes, vão conhecer pessoas que vocês nunca viram, vão enfrentar desafios que vocês nunca enfrentaram, mas o Senhor está falando: olhem para a arca, sejam guiados por ela, atentem ao que a arca está fazendo, sigam essa direção, porque os sacerdotes vão levar a arca. Meu Deus, que coisa tremenda! Mas tinha que manter distância de 900 metros. E agora eu tenho a arca habitando em mim, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em mim, habita em você, habita em nós. A palavra de Deus nos declara, e os salmistas, Davi escrevendo, diz que a palavra do Senhor, ela é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu preciso dessa palavra. Mas como que eu vou ter intimidade com essa palavra, ler e compreender, sem a santificação com aquele que a escreveu, que a revelou, que é a própria palavra do Senhor? Ele está dizendo: vocês não passaram antes. Mas deixe-me dizer uma coisa, queridos: o amanhã começa hoje, sim. E eu quero que você entenda o que eu vou falar. Quem aqui já viveu o amanhã? Nossa, ninguém. Quem aqui já viveu a segunda-feira, o amanhã? Alguém viveu, não? Ninguém viveu, ela não está criada para nós ainda. Ninguém viveu a segunda-feira. Sim ou não? Quem viveu a terça-feira? Ninguém viveu a terça-feira. Ela para nós não existe. Mas deixe-me dizer uma coisa: aquele que habita em mim, que habita em você, já está lá na segunda-feira me esperando, está lá na terça-feira me esperando, está lá na quarta-feira me esperando, porque Ele é o Deus do amanhã, do hoje, do ontem. Ele é o Deus do sempre. Por isso eu posso olhar para Ele e seguir em frente. O amanhã me espera, e Ele está preparado por Deus para eu viver intensamente cada minuto do amanhã, porque Ele que conhece e mora no amanhã está me recebendo, está me esperando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Você não precisa ter medo do futuro, porque Deus está te esperando lá e está te conduzindo desde hoje. Mas o amanhã começa hoje. E se nós queremos viver intensamente, nós vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos nos preparar para viver isso com Ele. Nós precisamos da intimidade com Ele. Mas tem algo mais que a santidade nos dá. Ela nos prepara para viver com Deus aqui e na eternidade. Aqui na eternidade. De manhã eu errei o texto aqui, e a referência eu não reparei. Vocês lembram dela? 12:14, é isso? Coloque Hebreus 12:14 para mim. Olha o que ele diz aqui: esforçai-vos para viver em paz com todas as... E em sã? Não, vocês estão com muito medo. Pode ler para mim que eu quero ver. Lê bem alto aí, vai. Esforçai-vos para viver em paz um com os outros, seja com todas as pessoas, e em sã, sem a qual... Quem quer ver o Senhor aqui? Qual é o quesito? Viver em paz com todos. No que depender de vós, tenha de paz uns com... Por isso que eu tenho paz com a Eric, com a Alessandra, que eu quero ver o Senhor. Mas a santificação, amados, a santificação. Nós precisamos do óleo, nós precisamos da unção, nós precisamos da presença de Deus. E o que chama essa presença de Deus é a santificação. Ele diz: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Esse ninguém diz, está falando eu, você, todos nós.
Ninguém vai ver o Senhor sem santificação. Ninguém vai ver a glória do Senhor sem santificação. Ninguém vai ver, mas nós hoje temos essa concepção, e eu mesmo acredito nela. Mas eu sou santo em Cristo Jesus, porque quando Deus escreve a igreja de Coríntios, Ele não diz aos pecadores de Coríntios, Ele diz aos santos de Coríntios. Então eu acredito que eu sou santo, mas santo santifica. Santo é separado para Deus. Santo não se apega às coisas que não tem nada a ver com Deus. Se eu sou santo para Ele, se eu sou santo nele, é Ele quem me satisfaz, é Ele quem me dá prazer. A minha vida está em fazer a vontade daquele ao qual me comprou e me separou para si. A minha santificação está ligada à minha relação com Ele. Não é que eu me tornei santo e não preciso fazer mais nada. Eu me tornei salvo e não preciso mais de nada. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele diz: desenvolva a sua salvação com temor e com tremor. Eu quero fazer uma pergunta para você, mas antes, eu ainda quero enfatizar o que Josué falou através do Senhor para o povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, Paulo diz o seguinte: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que o próprio Deus de paz vos santifique em tudo. É nele que eu me santifico. É Ele o agente da minha santificação. Mas eu preciso estar nele, em intimidade com Ele, andar com Ele. Por isso Ele disse para Abraão: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. É na presença de Deus que eu me apaixono mais pelas coisas dEle e menos pelas coisas da terra. É na presença dEle que o meu coração se desvencilha das coisas dessa terra e se apega às coisas do Senhor. Sabe, hoje de manhã eu falei algo que eu piamente acredito muito. Eu contei uma história de uma cena que nós vivemos há muitos anos atrás, de uma irmã que pegou o seu esposo, que soube do seu esposo, que havia adulterado contra ela, e ele era uma pessoa de muito destaque na igreja, um líder. E foi chamado toda a comissão, também foi, ela também foi. E a comissão perguntou para ele: o que você quer? Ele disse: eu estou disposto a ter a minha família de volta. Eu estou disposto a... eu estou arrependido, eu quero a minha esposa, eu quero a minha família, eu quero o meu casamento, porque eu acredito que casamento é a base de tudo, e eu acredito na palavra de Deus. Enfim, ele falou um monte de coisa. Então voltaram para ele e falaram assim: e aí, irmã, você está disposto a perdoá-lo e aceitá-lo de volta? Ela falou: de repente, eu só respondo isso se ele me responder uma pergunta que eu vou fazer para ele agora. E eu quero que você responda essa pergunta diante de Deus e diante desses homens de Deus que estão aqui. Você ama a mulher com quem você teve essa relação? Ou você só teve apenas um flerte com ela, um desvio? Ele falou: não, eu amo essa mulher, mas eu estou disposto a sacrificar meu amor para ficar com a minha família. Então ela disse para ele assim: eu não te quero mais, porque o seu coração não é mais meu. Se você tivesse tido uma aventura e me amasse,
Eu acredito que seu coração era meu e era apenas um desvio. Mas você está declarando que você não me ama. E se você não me ama, eu não tenho seu coração, eu não tenho você, você vai me trair novamente. Será que ela está errada? Ela se divorciou e ele casou com a que era amante. Por que o Deus chega para mim e diz: filho meu, dá-me o teu coração? Porque quem tem o coração, tem a pessoa. Quando eu tenho o coração de alguém, eu tenho essa pessoa. Quando essa pessoa confia o coração dela na minha mão, eu a tenho. O Senhor não te pede nada, mas isso Ele pede: filho meu, dá-me o teu. E Ele não pede para o ímpio, Ele não pede para a pessoa do mundo, Ele não pede para quem está lá fora perdido no pecado. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Porque tem filhos cujo coração não é do pai. Tem filhos cujo coração é de qualquer pessoa, menos do pai. E filho, dá-me o teu coração. Porque a hora que eu tiver no teu coração, você vai me ouvir. Você vai me obedecer. Você vai entender o meu plano para você. Quando eu tiver o seu coração, você vai entender a importância da santificação, da vida confiada a mim. E você vai começar a ver as minhas maravilhas. Você vai começar a ver que o amanhã comigo é melhor. Sabe, muitas pessoas vêm para a casa do Senhor, mas o coração não está nele. Muitas pessoas caminham com Deus, mas o coração não está com ela. Muitas pessoas saíram do Egito junto com Israel, que não eram judeus, eram estrangeiros, estavam lá, mas não eram judeus. E foram e participaram da bênção, mas também tombaram no deserto, também morreram. Mas deixa-me dizer uma coisa: nós precisamos entender de quem é o nosso coração. Nós queremos viver o amanhã com Deus. Você quer viver o amanhã com o Senhor, mas o amanhã começa hoje. O plano que você tem, Deus cabe nele? As coisas que você está sonhando e planejando, Deus cabe nele? Na sua vida e na sua história, você escreve com a caneta de sangue do sacrifício de Jesus? O Senhor disse para Israel: santificai-vos, porque eu quero fazer maravilha. Sabe por que muitas vezes a gente não vê maravilhas de Deus na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, no nosso casamento? Porque a gente não se santifica. E Deus não tem como operar. Porque até pela misericórdia dele, Ele não faz muita coisa, porque a gente não morre infartado. A gente precisa entender isso, amados. Se a gente mudar de nível, a gente precisa mudar para cima e não para baixo. A gente precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. A gente precisa entender a vontade de Deus. O único lugar que é bom para você morrer é na cruz, porque você sai de lá vivo. Qualquer outro lugar que você morrer, você vai tombar sem Jesus. É por isso que Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Isso não é balela. A vida com Deus não é modismo. Religião é modismo, mas a vida com Jesus não é. A multiforme sabedoria de Deus está se revelando a cada dia de uma maneira tremenda. Mas muitos de nós não estamos percebendo o que Deus está fazendo. Por isso Ele diz: é tempo de santidade. Que o sujo, suje-se mais, mas que o limpo, limpe-se cada vez mais. Pois eis que eu estou à porta e que cedo eu estou chegando. Eu não sei se Ele vem amanhã ou depois. E eu sempre tive isso no meu coração. Meu problema não é quando Deus vai voltar, é quando eu vou me encontrar com Ele.
Porque se Deus for voltar daqui 100 anos, certamente, deixa eu ver, eu vou viver 120 anos, eu estou com 64, já não dá mais, né? Puxa vida, viu? Então eu tenho que me preparar para me encontrar com Ele. Não é Ele encontrar comigo, mas é para eu me encontrar com Ele. A santidade é algo que não é falado. Sabe por que muitas pessoas fazem casamentos errados? Porque não buscam santificação, a direção de Deus. Sabe por que muitas pessoas às vezes vivem situações horríveis na vida? Não estou dizendo das lutas, não estou dizendo dos sofrimentos, porque isso, meu amado, faz parte da vida. Para de achar que quem serve a Deus não sofre. Para com essa bobagem. Apaga essa teologia miserável e desgraçada da sua vida. Porque quem vive no mundo de pecado está sujeito a sofrimento, sim. É por isso que o Espírito Santo é o nosso consolo. Quem está nesse mundo sofre, sim, infelizmente. Nós enfrentamos doença, nós enfrentamos momentos difíceis, nós enfrentamos crise, nós passamos por isso. Mas existe uma diferença: o Senhor está à nossa frente. Mas existem sofrimentos que é desnecessário. Existem situações que nós vivemos que nós não precisaríamos viver. Existem caminhos pelos quais nós passamos que nós não precisaríamos passar. Existem caminhada na fé que nós fazemos que não era dessa forma que o Senhor queria ou quer que a gente faça. Mas por não ter santificação, não ter intimidade com Ele, nós vamos ao trancos e barrancos. Ei, quem está me ouvindo? Você está me entendendo, sim ou não? Seu coração recebe essa palavra, sim ou não? Coloque-se de pé, por favor.